E rapaz, que bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da gente, do nosso projeto Simulado Comentado. Estamos na aula número 8. Hoje vamos concluir um total de 160 questões, todas novas, todas inéditas, todas atualizadas, todas com foco no seu concurso, para que a gente consiga. Podemos começar, monstros. Hoje, Lei Complementar 258 de 2021. Lei Complementar 258 de 2021. Vamos lá, então, começar a nossa resolução de questões. Lei Complementar 258 de 2021. Lei nova, tá? Lei nova. Obrigado, Neide. Obrigado, Ayla. Obrigado, Cícero. Abraço, amanhã é nóis, lá no Tiradentes Centro. Vamos lá, então. Vamos lá. Começar aqui. Foi mal pelo atraso. Foco. Vamos lá. Tava estourado, né? Verdade. Ajustei aqui. Vamos lá começar a nossa gravação. Fala, galera! Professor Aires Barros. Repita comigo, o seu professor de legislação específica para o teu concurso da Polícia Penal aqui do estado do Ceará. E hoje vamos falar da Lei Complementar 258 de 2021, meu amigo. Legislação nova atualizada para você. Vamos lá resolver as nossas questões, tá? Questão número 1 diz o seguinte: a Lei Complementar 258 dispõe sobre vários assuntos, exceto eu quero um assunto que não tem previsão na Lei Complementar 258. Show? Beleza. O item A diz sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da SAP. Correto? Tá? O item A está correto. De fato, a Lei Complementar vai tratar também sobre o regime disciplinar, ou seja, prevê normas disciplinares e possíveis sanções aos agentes públicos do quadro permanente da SAP. Correto? B. Regras sobre comportamento ético também está correto. Ora, se eu estou falando de regime disciplina, isso aqui tem a ver com o quê? Com ética, com respeito, com legalidade, com moralidade, com impessoalidade, enfim. Correto? C. Procedimento para a apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Correto? Se houve o cometimento de uma infração disciplinar, temos que apurar. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: esse daqui é você. Esse daqui é você. Você é um policial penal. Você praticou um ato indisciplinar. Você praticou um ato indisciplinar. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui o negócio. Pronto. Praticado o ato indisciplinar, será aberto um PAD contra você. E, possivelmente, você receberá uma sanção. Esse ato de indisciplina aqui é classificado em faltas de 1º grau, 2º grau, 3º grau ou 4º grau. E olha o item D, direitos e deveres do agente público. Tá errado. A lei complementar, internamente nós brincamos com isso, é conhecida como a lei do acocho, meu amigo. Só tem acocho. Só tem punição, dever, obrigação, sanção. Não tem direito. Professor, e os direitos policial penal? Você encontra na lei 9826 de 74. Aqui sim temos deveres, mas direitos não. Tá errado.
E onde você encontra isso, monstros? E onde você encontra isso? Aqui, ó. Logo no artigo 1º. Onde eu tenho aqui, primeiro, ó. Essa lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da SAP, definido sobre regras de comportamento ético, bem como procedimentos. Aqui não tem direitos, tá? Não tem direitos. Show? Próxima questão, questão 2. Os servidores públicos do quadro permanente da SAP, que não sejam policiais penais de carreira, não estão submetidos ou sujeitos às disposições da lei, sendo submetidos a um regramento ou regulamento próprio. Tá errado. Quando você olha bem aqui, ó, o artigo 2º, ele é claro ao dizer que estão sujeitos às disposições dessa lei os policiais penais de carreira, aqueles aprovados mediante concurso público e demais servidores dos quadros permanentes da SAP. Aí aqui eu tenho, por exemplo, advogados da SAP, o pessoal do RH, eu tenho enfermeiros na própria SAP, médicos, também se aplica a eles. 3. Ao regime disciplinar de que trata essa lei, é vedada a aplicação das disposições estatutárias inerentes aos servidores públicos, em geral do Estado. Tá errado. É aplicável. Aplicável. Deixa eu ver se eu acho que é fundamento. Deixa eu ver se eu acho aqui o fundamento. O artigo 2º, primeiro. Ah, tá no final. Esse fundamento aqui no final. Lembrando que esse material está na plataforma, tá? Lembrando que esse material está na plataforma. Tá aqui, artigo 21, ó. Ao regime disciplinar de que trata essa lei, aplicar-se-á de forma subsidiária as disposições estatutárias inerentes aos servidores públicos geral do Estado. Ou seja, eu tenho uma lei, de novo, 9826 de 74. E essa lei vai trazer também regras aplicadas ao servidor público. Se, porventura, não existir nenhum regramento dentro da nossa lei complementar 258, eu aplico de forma subsidiária a lei 9826. Fechado? Portanto, 3 errada, 2 errada e 3 errada. Mas, identificamos o do que trata a lei 258 de 2021, que vai tratar do regime disciplinar, vai dispor sobre o comportamento ético e vai falar da apuração. Lembrando que se aplica aos servidores do quadro permanente da SAP, bem como aos policiais penais. Lembrando também que eu aplico, de forma subsidiária, regras estatutárias da própria Lei 9826 de 74. Levando em consideração que houve a aplicação de um ato indisciplinar do servidor, temos que apurar esse ato, conforme eu coloquei aqui, ó, para vocês. Temos que apurar esse ato. Bora para 4. Bora para 4. Apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira, o item A vai dizer: compete a... Cuidado, eu tenho aqui duas formas de apurar a responsabilidade disciplinar.
Duas formas ou duas competências. Só para a gente visualizar aqui na lei, ó. Subir aqui um pouco a lei para vocês. Eu tenho aqui, ó, duas previsões distintas. Compete à CGD apurar a responsabilidade dos policiais penais. Compete à Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, PROPAD, apurar a responsabilidade dos demais servidores do quadro permanente da SAP, beleza? São dois contextos distintos. Lembrando, a Lei Complementar 258 aplica-se, só para a gente reforçar o entendimento, aplica-se aos agentes públicos do quadro permanente da SAP. Agentes públicos aqui, leia-se policiais penais e demais servidores. Fechado até aqui? Massa. Vamos lá então para a questão. A responsabilidade administrativa ou disciplinar dos policiais penais de carreira compete a quem? Compete à CGD. Não tem nada a ver com a COINT, não tem nada a ver com a DAI, e o PROPAD aqui são os demais servidores. Show? O item A. 5. Apurar a responsabilidade disciplinar dos demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. Compete a quem? A PROPAD. Já vimos esses comentários. Bora para 6. Sobre a apuração da responsabilidade funcional, é incorreto afirmar. Show? Beleza. Quando eu falo de apuração de responsabilidade, eu tenho basicamente três formas. Três formas de apuração de responsabilidade. Bora para cá. Aí eu tenho aqui, ó, três formas de apuração de responsabilidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, monstros. Lembrando que o material está na nossa plataforma. Esse material todo bisurado já está na plataforma. Cadê, monstros? Final. E aí, cara, os quadrinhos todos bonitinhos. Lá no começo, cara, foi mal. Porra, foi mal, monstros, ó. Tá aqui, ó. Que, rapaz? Artigo 5º. Diz assim o 5º, ó. 5º. A apuração da responsabilidade funcional, nos termos dessa lei, se processa por meio de investigação preliminar, se processa por meio de sindicância ou de PAD. Três formas, portanto, de apurar a responsabilidade. Toma cuidado, porque duas delas poderão tramitar perante a SAP. A investigação preliminar e a sindicância. Essas aqui poderão tramitar perante a SAP. Professor, e o PAD? O PAD vai tramitar perante a CGD. O PAD vai tramitar perante a CGD. Tudo bem até aqui? Três formas de apurar a responsabilidade. Investigação preliminar, sindicância e PAD. As duas primeiras, investigação preliminar e sindicância, poderão tramitar na SAP. A terceira, que é o PAD, apenas na CGD. Beleza, professor, entendi. Bora para a questão. Eu quero o incorreto. A apuração da responsabilidade funcional se processa por meio de investigação,
por meio de sindicância ou PAD. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, correto. B. A investigação preliminar e a sindicância, bem como o PAD, poderão tramitar na SAP, está errado. O PAD, CGD. Exatamente, porém a CGD pode tudo. Exatamente, Gilberto. Porém, a CGD pode tudo. Show de bola. O item B, portanto, é o nosso gabarito. Bora para C. Sob pena de responsabilização, o agente público exercente de função de chefia, ao tomar conhecimento do fato que possa configurar ilícito administrativo, deve representar perante a autoridade competente, correto? D. Configurando a conduta funcional irregular a um só tempo, eu tenho uma conduta irregular, ilícito administrativo, civil e penal, a autoridade competente para determinar a abertura do PAD adotará providências para apuração da responsabilidade, correto? Bora para 7, monstros! A apuração disciplinar de que trata essa lei dar-se-á em atenção aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, da justa motivação, sem prejuízo das demais normas étnicas e comportamentais, levando em consideração, em especial, a Lei 15.036 de 2011, correto? E aí vamos falar das sanções, cara. Sanções disciplinares é um tema interessante, porque eu parto daquele pressuposto. Qual é o pressuposto que eu parto? Que eu tenho um servidor, que esse servidor praticou um ato indisciplinar. Esse ato indisciplinar pode ser classificado como de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Depois iremos apurar a responsabilidade. Através de investigação preliminar, através de sindicância ou PAD. Lembrando que essas duas aqui poderão ocorrer perante a SAP, ok? E conforme for o caso, se ele for condenado, ele recebe uma sanção. Estamos aqui, portanto, na sanção. Beleza? Bora para 8, que diz assim, ó. As sanções disciplinares resultarão de sindicância e de procedimento administrativo disciplinar. Show! Portanto, sindicância e de procedimento administrativo disciplinar, os quais reger-se-ão, conforme disposto no artigo 20 dessa lei, assegurados ao exercício do contraditório e da defesa, bem como os recursos a elas inerentes. Vamos lá, então, correto, né, o item? Só analisar aqui na nossa legislação. A partir do artigo 15, salvo engano, cara, o material é todo bisurado, né, velho? O material é todo bisurado. Ó, 15 não, 16, tá? Eu tenho aqui, ó, sanção. 17, na verdade, foi mal, monstros. 17 diz assim, ó. As sanções disciplinares resultarão de sindicância e de PAD, os quais reger-se-ão. Qual é a observação que eu quero trazer para vocês?
A sanção, ela necessariamente necessita de uma sindicância, bem como de um PAD. Através de uma investigação preliminar, não pode haver a sanção. Temos uma investigação preliminar, e dessa investigação eu não posso, de forma imediata, punir o servidor público. Tem que haver uma sindicância ou um procedimento. Fechado? Massa. 8, portanto, correto. 9. A pena de repreensão será aplicada por escrito no caso de... Vamos lá, já estamos na pena, já estamos nas sanções, tá? Estamos nas sanções. Tem um quadro muito bacana, mas muito bacana, que eu coloquei no seu material. Vou te apresentar aqui agora. Ó. Olha esse quadro aqui. Cara, esse quadro aqui, ele é sensacional. Por que que ele é sensacional? Olha que interessante. Eu peguei aqui a sanção, peguei a hipótese do ato indisciplinar e o prazo prescricional. A sanção de repreensão será aplicada quando não forem observados os deveres do artigo 6º. E a sanção de repreensão, prescreve em 2 anos. Aí eu tenho outra sanção, que é a suspensão por até 30 dias. Aqui, aplica-se na hipótese de transgressão de primeiro grau e na reincidência de falta já punida com repreensão. E a prescrição, 4 anos. Eu tenho outra suspensão. Eu tenho uma suspensão de 30 a 90 dias. Aqui o prazo é até 30. Todavia, na hipótese de transgressão de segundo grau. Prescreve como regra em 4 anos, exceto se essa transgressão for constituir crime. Demissão, terceiro grau. 6 anos, exceto se for caso de crime. Demissão a bem de serviço público, 4º grau. Ou transgressão de 3º grau, em que a gravidade da infração justificar a medida a critério da autoridade julgadora. Cassação, tá aqui, portanto, tudo esquematizado para vocês. Show? 9. Pena de repreensão será aplicada por escrito no caso de... Vamos lá. Lembrando que a repreensão é aplicada por escrito. Quando? 9, o item D. Quando não for observados os deveres funcionais lá do artigo 6º. E nós comentamos na aula teórica que os deveres funcionais do artigo 6º, eles estão inerentes às atribuições dos policiais penais na Instrução Normativa de 2020. Beleza? 10. A suspensão por até 30 dias. Suspensão por até 30 dias. Aplica-se na hipótese de transgressão de primeiro grau e reincidência em falta punida com repreensão. Acabei de comentar com vocês aqui, ó. Cadê? Primeiro grau e reincidência em sanção punida com decisão. Show? O item D é o gabarito. 11. Suspensão de 30 a 90 dias será aplicada na hipótese 30 a 90 dias. Será aplicada na hipótese de 11. B, segundo grau. 30 a 90 dias na hipótese de segundo grau. Show? Show. A demissão, 12, será aplicada na hipótese de transgressão disciplinar de terceiro grau.
13. A demissão a bem de serviço público será aplicada na hipótese de transgressão de 4º grau e transgressão disciplinar de 3º grau, em que a gravidade da infração justificar a medida a critério da autoridade competente. 14. Conforme previsto em legislação específica, são competentes para aplicar as sanções previstas nessa lei. Então vamos lá, já saímos das sanções aplicadas. Vamos agora falar de quem tem competência para aplicar. Beleza? 14. E esse tema aqui está na parte final. Está na parte final. Eita, cai no copo, ó. Deixa eu ver se eu acho. Oxi. Aqui, rapaz. Artigo 19. 19. São competentes o chefe do Poder Executivo, o próprio controlador geral, para aplicar as sanções previstas nessa lei. Vamos lá, então, voltar para a questão 14. São competentes o chefe do Poder Executivo Federal e o controlador de disciplina. Cuidado! O secretário da administração penitenciária, o secretário executivo ou o secretário de planejamento e gestão interna, nenhum deles tem competência. E eles estão previstos na Instrução Normativa número 03. 15. Como regra, as infrações sujeitas à pena de repreensão prescreve em 4 anos. Como regra, as infrações sujeitas à pena de repreensão prescreve em 4 anos. Olha só, bem aqui, só voltar aqui no quadrinho, eu coloquei para vocês o quadrinho com a devida prescrição. Tá? A questão fala, vamos lá, a questão fala, como regra, as infrações sujeitas à repreensão. Aí você vai no quadrinho. Repreensão é a primeira. 2 anos. Tá errado. 16. Como regra, as infrações sujeitas à pena de suspensão prescrevem 6 anos. Suspensão, 4 anos. Tá errado. 17. Como regra, as infrações sujeitas à pena de demissão a bem de serviço público, de cassação, de aposentadoria ou disponibilidade, prescrevem 8 anos, também está errado. 6 anos. 6 anos. 18. Não se aplicam os prazos prescricionais previstos no artigo 18 da Lei Complementar a ilícitos caracterizados como crimes, cuja prescrição dar-se-ão os prazos e condições previstos na legislação penal. Correto? Como assim, professor? Vamos lá. Quando você observa as transgressões disciplinares de 3º grau, de 4º grau, em vários casos, elas também irão configurar crime. Exemplo aqui, ó. Exemplo aqui. Exemplo aqui, transgressão de 4º grau, traficar. Traficar é crime da lei de drogas. Traficar é crime da lei de drogas. Se é crime, a prescrição vai seguir a regra do Código Penal.
Praticar tortura, crime da lei de tortura, também vai seguir a regra do Código Penal. Aí bem aqui, ó, quando nós falamos dos prazos prescricionais, bem aqui, ó, artigo 14, tem assim, ó. 14 não, cadê? Parágrafo 1º do artigo 18. O prazo de prescrição, até aqui, parágrafo 2º, perdão, não se aplica ao disposto no parágrafo 3º aos ilícitos caracterizados como crimes, porque a prescrição irá se dar na forma do Código Penal. Beleza? Portanto, 18 está correto. 19. Não se aplicam os prazos prescricionais previstos no artigo 18C no caso de abandono de cargo, porque a prescrição não se inicia enquanto estiver em curso o ilícito. Ora, se o cara abandonou no ano de 2022, em meados de janeiro de 2022, enquanto ele estiver em abandono, não se inicia a prescrição. Correto? 20. Os prazos de prescrição inicia-se na data em que conhecido o fato, interrompe-se pela abertura da sindicância ou de processo administrativo, quando for o caso. Correto também. Tá aí, portanto, 20 questões inéditas sobre a Lei Complementar 258 de 2021, tá? Passamos aí basicamente por 70% da lei, organizamos aí uma ordem bem bacana para que você possa compreender. Sempre daquele jeito, o servidor praticou um ilícito, houve a apuração do ilícito e posteriormente ele foi submetido a um processo e, se for o caso, condenado. Abraço, monstros!